Oi, e aí, tudo bom com você? O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz: porque as tribulações do tempo presente não vão se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Eu conheço esse texto há bastante tempo, mas a verdade é que eu nunca entendi ele de forma clara. Eu sempre imaginei que as tribulações, as lutas que todos nós vivemos, elas nunca iam se comparar com aquilo que nós vamos ver no céu. Que toda luta que a gente possa passar aqui nessa terra não ia se comparar em ver as ruas de ouro, ia se comparar em ver o rio de cristal, que não se compara num lugar que não tem dor, que não tem doença, onde nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Isso é uma verdade, sim, mas esse texto não fala sobre isso. O texto fala: porque as tribulações do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. É uma palavrinha, mas que faz toda a diferença. Se fosse a nós, seria a respeito de algo que nós iríamos ver. Mas como o texto diz em nós, fala de algo que nós vamos manifestar. O texto seguinte já nos faz entender isso com mais clareza. Ele diz: porque a ardente expectativa da natureza anseia, aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. É interessante o que a Bíblia diz nesse ponto. Ela não fala que a natureza ela anseia pela manifestação dos anjos. Ela também não diz que ela anseia pela manifestação do próprio Espírito Santo de Deus ou o próprio Deus Pai. Mas ela anseia, aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. O próprio Deus, na sua graça, misericórdia, na sua sabedoria, Ele escolheu que eu, que você, que nós pudéssemos ser a resposta para essa natureza. Então, quanto ao clamor que existe na terra, o clamor que vem da natureza, que chega a Deus, a resposta já foi enviada pelo Pai. A resposta carrega o seu, carrega o meu, carrega o nosso nome, carrega o nome da Igreja do Senhor. Mas a verdade é: por que a natureza continua clamando se nós somos filhos de Deus e já estamos aqui? Bem, é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês hoje. Quem são os filhos de Deus? O Evangelho de João nos revela quem são esses. Diz assim: mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, todos nós que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Fomos adotados, incluídos na família de Deus. Mas agora a grande questão é: se somos filhos de Deus, por que a natureza continua clamando? Por que a terra continua clamando? Como que 12 apóstolos transtornam o mundo na sua época e nós não fazemos nada sequer com a nossa rua? Vemos tantos homens de Deus que foram usados de forma poderosa. Eu posso lembrar de Martim Lutero, John Wesley, vários outros. Eles transtornaram o mundo no seu tempo, chacoalharam o seu século. E nós? Por que não mudamos? Por que não fazemos uma diferença, sendo que temos uma igreja de milhões? Eu comecei a questionar sobre isso e o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração. Na carta aos Gálatas, Paulo diz o seguinte: enquanto o herdeiro é menino, em nada se difere do servo, embora seja senhor de tudo. É interessante que a palavra herdeiro ou filho nesse texto vem do grego nepios. Nepios significa o quê? Um bebê, alguém imaturo. Ou seja, nepios é filho de Deus, mas é alguém imaturo, que necessita de treinamento, necessita crescer. Já o primeiro texto citado de Romanos 8, ele já fala: mas a natureza anseia a manifestação dos filhos de Deus. O grego usado para filhos aqui já é o termo huios. Huios vem de filhos adotados, treinados, maduros, capacitados por Deus. Ou seja, o que eu vejo que necessita talvez no nosso meio é um amadurecimento da igreja. O que nós precisamos é amadurecer. Eu fico vendo na própria carta aos Romanos, o que diz um pouquinho antes. Fala o seguinte: todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, esse é filho de Deus. O mesmo termo, huios, se aplica aqui também. Ou seja, aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus também é um filho bem treinado, capacitado, maduro de Deus.
Eu creio que talvez o que mais falta para nós não é tanto a oração, porque eu creio que a igreja ora, eu creio que nós clamamos, eu creio que nós fazemos muitas coisas para Deus, mas é necessário que nós ouçamos a voz de Deus. Eu fico imaginando, pensa comigo, talvez hoje eu tomo uma decisão, falei assim, eu vou mudar para Curitiba. E eu mudei para Curitiba, muito bem. Chegando em Curitiba, eu tomo uma outra decisão. Eu falo assim, eu vou para a igreja do pastor Luciano Subirá. Muito bem, tomei essa outra decisão, fui para a igreja do pastor Luciano Subirá. Chegando lá, eu penso comigo, eu acredito que eu canto relativamente bem, vou me dedicar ainda mais e quero entrar no Ministério de Louvor de lá. E eu começo a participar desse ministério. E começa a ser uma bênção, tudo acontece muito bem. Mas um detalhe acontece nesse meio todo. Todas essas decisões, imagina que eu tomei sozinho, pela minha própria mente. Embora Deus esteja comigo em todo esse trajeto, eu não andei com Deus. Por quê? As decisões que foram tomadas, eu tomei pela minha própria mente e Deus simplesmente foi comigo. Existe uma necessidade em nós de nós não levarmos Deus para onde nós formos, mas nós permitirmos, nós entregarmos o controle das nossas vidas a Ele. Nós pararmos para ouvir a voz de Deus. Nós devíamos nas nossas orações procurar ouvir mais do que falar tanto. Certa vez eu ouvi sobre um antigo pregador que estava sentado no seu quarto, parado, e alguém chegou e perguntou, fulano, o que você está fazendo? E a resposta dele foi, eu estou orando. A oração era simplesmente o silêncio, porque ele esperava ouvir a voz de Deus. É interessante você pensar sobre a própria vida de Jesus no tanque de Betesda. Ali era um lugar que estava cheio de enfermos. Jesus vai sozinho naquele lugar, vê um homem que estava ali, e ele então pega esse homem e cura um só. E havia vários outros enfermos ali. Mas por que Jesus curou apenas um? Eu creio no meu coração que Jesus era completamente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Aí você fala, Jamir, Jesus era Deus. Mas a Bíblia fala que ele se despiu de toda a sua glória e se fez homem. Ou seja, como nós, ele dependia do Espírito Santo de Deus para ser guiado. Ele mesmo diz, nada eu falo por mim mesmo, a não ser aquilo que eu ouvi do Pai. Ou seja, Jesus ele se movimentava debaixo de uma direção. O problema que eu vejo em nós muitas vezes, que nós nos movimentamos debaixo da nossa opinião. Existe uma necessidade de nós pararmos para ouvir mais a voz de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus diz, vinde a mim. Logo em seguida ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Tomar o jugo, meu pai me ensinou que é pegar aquela canga do boi. Um carro de boi é guiado por uma canga, um de um lado, outro de outro, e aquilo conduz os dois bois. Jesus ele convida, vem andar do meu lado. Vem ouvir de mim, vem ser guiado por mim. Ou seja, o que eu creio que a igreja mais necessita é ouvir mais a Deus. É parar para ouvir um pouco mais, para que possamos então amadurecer. Para que possamos não andar segundo os nossos próprios pensamentos e levar Deus conosco, mas sim possamos ouvir a voz de Deus e andar com Ele. Sabe um texto que me encanta, que queima no meu coração? É quando Jesus, conversando com Nicodemos, diz, todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é como o vento. Ele não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, eu não sei onde que eu vou estar amanhã. Eu não sei onde que Deus vai me levar daqui a uma semana, daqui a um ano. Mas tem uma convicção que não sai de dentro de mim e não deve sair de dentro de você. Não importa onde você vai estar, o que importa é com quem você vai estar. Eu creio que Deus quer nos guiar em todos os nossos caminhos. Eu tenho uma experiência que eu já conto ela tem um bom tempo. Teve um certo dia que eu estava subindo, voltando do trabalho, indo para casa, subindo um morro bem forte próximo à minha casa, um motoqueiro estava logo na minha frente. Eu, bem colado com o carro nele, veio a voz do Espírito Santo dentro de mim na hora. Se afasta desse cara. Na mesma hora eu ouvi aquilo, não de forma audível, mas uma impressão forte no meu espírito, e eu logo me afastei do motoqueiro. Imagina, conta até 5, em seguida o motoqueiro passa num quebra-mola, o botijão de gás que estava com ele, pum, começa a quicar na frente do meu carro.
Eu creio que o Espírito Santo de Deus quer nos guiar em todos os detalhes da nossa vida. Mas agora cabe a nós permitir, querer ouvir o que Ele tem a dizer. O que você vai fazer? O que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Qual a atitude que vamos tomar? Vamos permanecer simplesmente como bebês espirituais ou vamos querer amadurecer em Deus? A terra clama por socorro, mas somente filhos maduros poderão prestar o socorro devido. Eu não sei você, mas eu quero amadurecer no Senhor. Então eu quero parar e ouvir mais do que falar. Talvez você está chegando aqui e talvez você está falando, eu sequer nasci de novo, eu sequer aceitei Jesus. Então eu digo para você, essa é a hora, esse é o momento. Como o texto foi citado, a todos quanto recebeu-lhes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você pode aí na sua casa agora falar, Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E agora, hoje ainda, você se torna filho de Deus. Você faz parte dessa família celestial. Então, tome essa decisão agora. E quanto a nós que já aceitamos ao Senhor como nosso Senhor e Salvador, que possamos buscar amadurecer a cada dia. Que possamos buscar sair da inércia e nos movimentarmos não pela nossa própria voz, não segundo o nosso próprio pensamento, mas nos movimentarmos apenas quando o Senhor nos falar, apenas quando o Senhor nos direcionar. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa encher o seu coração, possa encher o nosso coração. Que esses sejam dias não de tristeza porque estamos em casa, mas dias de alegria, de vigor, porque sabemos que estamos sempre com o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.